Olá, tudo bem? E aí, tranquilo? Beleza? Na paz? Eu acho que sim. Bom, eu queria fazer uma reflexão aqui, eu e você, conversando, e eu espero que você depois comente aqui, que curta se você gostar e que compartilhe esse conteúdo se fizer sentido para você. Mas o intuito aqui é de refletirmos sobre alguns textos, não é? Textos esses que vêm aonde vir, às vezes da Bíblia Sagrada, outras vezes dos livros que eu estou lendo, que eu já li, de apanhados aqui a colar, artigos, enfim. Essa é a ideia nossa aqui, do nosso espaço, ok? Bem-vindo! E hoje eu queria fazer uma reflexão sobre a diferença que existe entre servos e filhos. Eu já vi como nós gostamos da parábola do filho pródigo, né? E sempre que lemos Lucas 15, nós nos esquecemos que temos uma história com provavelmente 3 partes, né? E que a última tem o título do filho pródigo. E eu sempre fiquei preocupado com a visão que sempre se ofereceu sobre esse texto, como sendo algo sobre perdão e coisas parecidas ou do gênero, né? E nunca sobre um relacionamento que tinha sido quebrado e que agora esse pai tenta restaurar esse relacionamento que havia sido quebrado, né? Porque o filho chamado pródigo, que ele vai e se gasta de forma irresponsável, encontra um pai que é também pródigo, né? Que também se gasta sem limites, né? Porque isso parte e vem dele. E esse pai pródigo recebe esse filho não para restaurar a honra do pai que foi quebrada, mas ele quer restaurar o relacionamento que ele já tinha com seu filho, que por sinal o filho nunca teve com o seu pai. E nessa narrativa nós temos 2 irmãos, não é? É como Lucas nos traz essa narrativa. E ambos têm dificuldade em se enxergarem dentro desse contexto como filhos. Ambos se enxergam como servos. Eu fiquei pensando nessa analogia e nessa palavra servo, e eu fui tentando definir o que era ser servo dentro desse contexto, não é? E essas definições que estão aqui, elas são minhas, mas elas são fruto de uma reflexão a partir de uma sociedade da qual eu faço parte. Então, o que eu falar aqui são coisas que provavelmente você já constatou e provavelmente você vai dizer, nossa, eu já tinha pensado nisso também. Então, quem seria esse servo? E como é que o servo se comporta, diferente do filho, não é? Porque o servo sempre parte do pressuposto da carência. Ele sempre vem do lugar da carência e da necessidade. E sempre na expectativa do benefício. Então ele senta a uma mesa relacional como uma pessoa que vem performar. Ele se relaciona com os outros à base do seu desempenho. E também espera do outro a mesma coisa. Ele não se vê como uma pessoa, parte de um processo relacional. Mas ele se vê como uma pessoa que precisa de alguma coisa, ele precisa satisfazer alguma coisa, ele tem necessidades e essas pessoas que estão com ele precisam satisfazer essas necessidades. Então, veja só o que eu tenho aqui para vocês. O servo nunca faz parte do processo, vocês já perceberam? O servo é sempre a força do processo, né? É por isso que ele acha que ser assalariado é um privilégio. Ele acha isso um privilégio, ser assalariado.
ele não se vê exatamente como herdeiro da coisa. Lembre, estamos falando do filho pródigo e do seu irmão também, que a mentalidade é a mesma, não é? Partindo de lugares diferentes. Mas esse servo não se vê como parte daqueles que fazem o processo. Ele é apenas a força desse processo. Por isso que o cidadão chega e diz: eu vou chegar lá, vou dizer para o pai que eu pequei contra ti, contra o céu, blá, 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 blá. Essa novela toda, não sou nem digno de ser chamado seu filho. Então ele mesmo criou um critério para se desqualificar como filho, com base na sua performance. Já que a sua performance não satisfez a sua barra de medição, logo ele se considera não filho. E para o pai, essa narrativa não faz nem sentido, né? Porque então o que o pai tem que fazer que o deixa mais pai? O que torna um pai pai? Não é? Ademais, para ser pai não precisa necessariamente gerar filhos, não é? Mas nesse contexto, a gente tem um filho que se comporta como servo. A mentalidade dele é a de um servo, não é? E tem mais. Ele não se entende sequer como essa força do processo. É por isso que ele tem a coragem de chegar junto ao pai e demandar a parte da herança que lhe é por direito, não é? Então ele não percebe que essa herança é do todo, mas ele entende a herança como parte do indivíduo. Então, ele faz parte desse conjunto aqui de pessoas e ele enxerga essa herança como uma pizza. Então ele vai pegar a parte que lhe cabe e ele vai usar essa parte que é dele do jeito que ele acha que tem que gastar. Então, o servo, a consciência dele é guiada e é governada por e através da sua carência e necessidade, como eu já disse. Na expectativa sempre de receber um benefício. A sua mente opera a partir do que ele não tem e não a partir de quem ele é. E quem é já tem. Então é por isso que o pai interpela outro irmão e diz: tudo que eu tenho é vosso. Ele tem que lembrá-los de que não é necessário lutar para ter, porque isso já é vosso. Mas é preciso assumir a responsabilidade de ter o que você já tem. Então o pai entende o que é repartir. Ele já é, ele tem, ele trabalha a partir desse lugar de quem ele é. E ele enxerga os seus filhos não como partes da pizza, mas enxerga eles como um todo. Então, tudo que o pai tem é deles. E o pai espera que parte daquilo que ele tem é quem ele é. Então, ele se compartilha. E como que o pai se compartilha? Como é que ele se entrega para essa relação? Ele se entrega como um pai que está disposto a amar esses filhos, não porque eles fazem ou deixam de fazer. Então, o amor que esse pai tem nessa narrativa não é nem por quê, nem para quê. Essa é a diferença também entre um filho e um servo. Um servo se relaciona com as pessoas ou por quê ou para quê. Então, elas já ficam na expectativa sempre de receber, porque elas se veem como pessoas que dão. E o se doar, na lógica do servo, não é um se doar que parte dele,
mas parte da expectativa que ele gerou do que ele vai receber. Então, ele não é um agente ativo na relação. E ele espera que essa outra parte, que ele enxerga como um pedaço da pizza, tanto falar de pizza, você já deve estar com fome aí, não é? Mas, bom, fazer o quê? Está com fome? Compra uma pizza aí. Voltando aqui, esse servo, ele olha para o outro, ele se relaciona com o outro às vezes, não porque ele enxerga esse outro como um todo, mas ele também enxerga esse outro como um instrumento para ele atingir os seus objetivos. Então a mentalidade do servo é performista. E quando o patrão aumenta o salário do servo, ele fica feliz com a sua performance. E a sua performance acrescenta já a sua estabelecida arrogância. Então ele acha que está no direito, de facto, de receber aquilo que ele recebe. E muitas das vezes o servo mesmo, ele até tende a achar-se como uma pessoa não tão digna do quanto ela recebe, porque ela acha que tem que fazer mais para receber e ser. Mas o filho já se apresenta diante da relação como alguém que já é e já tem. Então, são coisas assim que me fazem pensar sobre a forma como esses textos são usados para perpetuar esse modo de pensar que coloca as pessoas num ambiente tão nocivo e tóxico que elas acham que tem que sempre fazer para impressionar. É por isso que nós lutamos para sermos aceitos, não é? Nós queremos ser aceitos, nós queremos que as pessoas nos entendam, nós queremos muita coisa, porque nós achamos que já demos muito de nós. E que a resposta do outro lado só pode ser essa: me aceita, por favor. E nós lutamos para impressionar as pessoas todos os dias. E essa luta, a gente às vezes não percebe, ela é contrária à proposta do Evangelho, não é? Porque o Evangelho apresenta um Deus que não nos ama nem porque fazemos, nem para que possamos fazer. Ele simplesmente nos ama porque isso é da vontade dele. Mas nós aprendemos a ler o Evangelho como se ele fosse uma demanda para o meu comportamento. Então, eu preciso fazer para que eu consiga atrair a atenção desse pai. E é por isso que você vai perceber os nossos cultos na cristandade, eles foram orquestrados para atrair a presença de Deus. E é tão nocivo que às vezes dá a impressão que Deus está sempre atrasado. Porque quando nós vamos fazer a tal famosa oração de invocação, nós convidamos Deus para estar presente entre nós. E dá a impressão, às vezes, que então o culto começa às 10 horas, então acho que a oração foi feita às 10h30, então Deus vai chegar umas 10h40, 11 horas. Porque eu estou convidando o Criador do Universo para estar presente entre pessoas que Ele mesmo criou. Então eu dou a prerrogativa para Deus escolher se Ele quer ou não estar aqui. E como que eu faço isso? Eu orquestro todo esse culto para que ele seja agradável, seja bonito, seja que bom, que seja assado e cozido e tal. Porque se isso agradar a Deus, então ele vai querer estar aqui. Porque o culto é bom. Então Deus gosta de cultos bons. O servo pensa assim:
Então ele vai organizar toda a sua liturgia exatamente com a mente performista. Então os músicos que ele vai ter envolvidos dentro desse processo são performers. Eles vão performar de fato. E muito bem. Porque no seu subconsciente, fazendo isso, estaremos atraindo a presença de Deus entre nós. E ainda justificamos, porque Deus é perfeito e gosta de coisas boas. Como se eu já não fosse essa coisa boa. Entende? Eu não sei se você está... Estamos juntos? Yeah? Então, se esse Deus se agradar de mim, ele vai dizer, hoje a performance foi 100%. E no dia seguinte, talvez, Léo, hoje não tá legal não. Eu acho que hoje eu vou ficar em casa. Vai melhorar? Ensaie mais? Faça mais. Quem sabe no dia, no outro dia eu venho, tá bom? Então é isso que a gente acaba fazendo, né? Às vezes sem estarmos conscientes dessas coisas, mas esse é o entendimento que permeia, e esse é o modus operandi do cristão, do crente. Ele pensa muito nisso, né? Na performance, né? Então ele educa os filhos assim, ele sai para trabalhar assim, ele abre um PJ assim, ele se relaciona profissionalmente assim e tal. Alguns já vão, mas então quer dizer que não temos que nos preocupar com a performance e tal. Sim, temos que nos preocupar com a performance desde que ela seja e venha de você, mas não com a expectativa do benefício que eu espero receber, mas porque eu sou isso. Então, fica a dica, e se você curtiu de fato, salve, compartilhe com mais pessoas. Eu espero vê-lo aqui novamente para o próximo vídeo. Falou? Tchau, fui!